Bom dia a todo mundo, bem-vindo na nossa live de leitura da Palavra de Deus, live de leitura da Bíblia. Se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Se você já é rotineiro, já está mais do que habituado nas lives da Bíblia, bem-vindo também. Que Deus te abençoe, estou vendo muita gente chegando aí, várias pessoas chegando, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa nos tomar essa manhã, mais uma vez, a gente possa ouvir da palavra dele, possa mergulhar na presença dele, como a gente está sendo abençoado pela leitura da palavra. Hoje é o dia 39 de 100, 39º dia de 100 dias. Isso quer dizer que faz 39 dias, mais de um mês, já um mês e 10 dias praticamente, a gente começou a leitura da Bíblia, como passa rápido e como Deus tem falado conosco nesses períodos. Vamos orar? Para que Deus possa nos visitar, para que Deus possa presidir esse momento, para que você possa ser cheio da presença dele e receber dele a instrução e a direção que você precisa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha sobre nós nessa manhã, eu peço que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito venha aqui, Senhor, nos trazer direção, que o Teu Santo Espírito venha, abra o nosso entendimento, meu Deus, Pai, para que à luz da Tua palavra nós possamos ser instruídos, alimentados e impulsionados, Senhor. Nos visita de forma sobrenatural, visita-nos e ministra-nos, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Que bênção, vamos nessa, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos buscar aquilo que Ele tem para nós. Depois no final dou um oi para todo mundo que está aí, estou vendo tanta gente entrando, vamos nessa, vamos mergulhar na palavra de Deus e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós estamos então ainda na vida de um homem que é inspirador, que é a vida de Jó. Um cara que lutou tanto, que passou tantas lutas, que passou tantas aflições, sem blasfemar contra Deus. A gente já viu, recapitulando, que ele tinha alguns amigos que, na verdade, não eram amigos tão legais assim. Eles vinham para aconselhar, mas a maioria dos conselhos que eles traziam eram acusações e não conselhos. A gente viu que Jó sempre contra-atacava, até o ponto que Jó entendeu que ele, no meio da luta, ele tinha uma revelação, ele tinha um redentor. Porém, a gente vai ver que Jó reclamou bastante também, né? Você leu bastante vezes que Jó mostrou sua frustração contra Deus. O que aconteceria hoje? A gente continua então, Jó continua no seu discurso de defesa, por assim dizer, mostrando que o perverso às vezes também prospera, o perverso às vezes continua avançando, então a razão dele da luta não era a perversidade. Ele, inclusive, a nossa leitura hoje se inicia no capítulo 20 e 28 de Jó, com ele mostrando que o homem, ele adquire riquezas, ele extrai riquezas. A terra mesmo proporciona riquezas para o homem. Então ele vai começando na primeira parte do capítulo 28 a mostrar as riquezas naturais. Por exemplo, versículo 2, ele diz assim: o ferro se tira da terra, da pedra se funde o cobre, os homens põem termo à escuridão, até os últimos confins procuram pedras. Ou seja, o homem em geral ele é capaz de explorar a terra, é isso que Jó está dizendo. Então é mais ou menos como que ele estivesse dizendo: faz sol para o justo e para o injusto, chove para o justo e para o injusto. Ou seja, todo mundo tem a capacidade de explorar a terra, é isso que ele está falando. Então o que ele está tentando dizer para os amigos dele? Não associe só a derrocata financeira minha, ou a derrocata dos bens, com a minha perversidade. O perverso, ele explora a terra da mesma forma, é isso que ele está mostrando. Olha só, versículo 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como fogo. Nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Ele começa a falar daquilo que é a exploração natural da terra, que é o gerador de riquezas. O homem tem capacidade. Versículo 10. Abre canais nas pedras, os seus olhos veem tudo que é mais precioso, tapa os veios de água, nenhuma gota sai deles, traz luz ao que estava escondido. Ele está mostrando a capacidade que o homem tem de explorar. Mas ao mesmo tempo que ele mostra a capacidade do homem, ele identifica uma raiz. Há uma raiz para tudo isso. Qual é a raiz, então, para que o homem seja bem sucedido? De onde vem essa raiz? Aí Jó mesmo diz, lá no versículo 12 do capítulo 28. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor da sabedoria. Não se encontra a sabedoria na terra dos viventes. Se você vai no abismo, o abismo diz: ela não está em mim. O mar também diz: não está comigo. A sabedoria não pode ser comprada por ouro fino. Não se pesa por prata em câmbio dela, em troca da sabedoria. O valor dela não pode nem ser o valor do ouro de Ofir, que era a coisa mais valiosa que tinha.
Versículo 20 ele diz: de onde vem a sabedoria? Onde está o lugar do seu entendimento? Então ele está tentando fazer os seus amigos refletirem que o ser humano por si só é limitado, seja ele perverso ou não. Por mais que ele possa extrair tudo da terra, ter todos os recursos à sua disposição, mas de onde vem a sabedoria para que ele extraísse? De onde vem a sabedoria para que ele vivesse? É isso que Jó está tentando mostrar. Versículo 22 ele diz assim: Deus lhe entende o caminho, ele é quem sabe o seu lugar. Ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus. Então ele começa a mostrar que a verdadeira sabedoria vem do próprio Deus. Olha só o que ele diz no versículo 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Ou seja, todo aquele que é sábio tem temor do Senhor, se aparta do mal tem esse entendimento. Então ele vai começando a mostrar que ele sabia de onde vinha a fonte de verdadeira sabedoria que ele precisava. A gente vai ver um capítulo 29 de Jó reagindo como muitos de nós reagem na hora da luta. Porque Jó está vivendo luta e ele está mostrando a sua humanidade na luta. A gente já viu Jó frustrado com Deus, falando que não devia falar para Deus. Ao mesmo tempo, nessa mesma luta, identificando quem era Deus, identificando o poder e o tamanho de Deus. Agora a gente vai ver algo típico de Jó, ou de qualquer pessoa que passa por lutas. Ele vai lembrar do passado, tipo, como era bom, sabe, o estado antes luta, como era bom aquela fase que eu vivia, eu não sabia, como era bom aquilo outro, no sentido que parece que nunca mais vai voltar, parece que nunca mais vai viver isso. É isso que Jó está dizendo. Olha lá, o capítulo 29, versículo 1. Jó prosseguiu no seu discurso e disse assim, versículo 2: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha aquela nostalgia do passado. Quem me dera ainda fosse aquele tempo. Quem me dera não tivesse perdido o que perdi. Será que isso é bom na hora da luta? Será que é bom você ficar com essa nostalgia? Com essa lamentação do passado, como se nunca mais Deus fosse capaz de fazer algo novo? Eu não acho isso bom, porque é um tempo que você não pode voltar e só te tortura mais. Então você fala, quem me dera naquele tempo que eu tinha aquela casa, quem me dera naquele tempo que eu tinha isso no meu ministério. Não adianta ficar no quem me dera, é preciso olhar para o futuro. E Jó estava olhando só para o passado nesse caso. Ele diz assim, como eu queria que fosse como nos meses passados, quando Deus me guardava, quando Ele fazia resplandecer sua lâmpada sobre minha cabeça, como nos dias, versículo 4, que eu tinha vigor, que eu tinha amizade com Deus, ela estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo, os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os pés em leite, riqueza, quando da rocha corriam ribeiros de azeite, ou seja, quem me dera voltar aquilo que foi. Ele estava só na nostalgia, isso é típico na hora da luta, a gente olhar para o passado e querer voltar para o passado. Ele continua dizendo como era o estado dele. Versículo 14, por exemplo: eu me cobria de justiça, me servia a justiça como veste, como manto era turbante minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego, ou seja, eu guiava pessoas. Eu era pé para o coxo, dos necessitados eu era pai, até da causa dos desconhecidos eu examinava. Ele era a nostalgia faz parte da luta. A nostalgia nos faz lembrar, poxa, que quem dera ainda fosse daquele jeito, mas na consciência tá, nunca eu vou ter isso de novo, nunca isso vai voltar. Então cuidado para que na luta você só não fique nostálgico e lembrando das coisas do passado. Assim estava Jó nesse capítulo 29. Quem me dera eu ainda vivesse no passado. Por quê? Vamos ler lá, ó. Versículo 24, eu sorria para as pessoas que não tinham confiança, a luz do meu rosto ninguém desprezava. Versículo 25, eu lhes escolhi o caminho, eu me assentava como chefe, eu habitava como rei, eu consolava os que choravam, eu, chorando, aí ele faz o contraponto entre como ele estava no passado e a situação dele no presente. O capítulo 30 é o presente. Agora, todos se riem de mim, e os de menos idade que eu, até os menos idade que eu riem de mim, ou seja, não tenho respeito de mais ninguém, cujos pais eu teria desdenhado, ou seja, os pais dele não eram nem comparados ao que eu tinha, e agora eles estão rindo de mim. Também de que também me serviria a força das mãos, cujo vigor já pereceu, perdão. Então Jó está começando a fazer um paralelo ruim daquilo que ele tinha e só analisando a sua vida de acordo com as perdas. Então ele está dizendo agora, versículo 9 do capítulo 30, eu sou canção de motejo, eu sirvo de provérbio, agora eu virei motivo de chacota, eu virei motivo de riso, é isso que Jó está dizendo, eu virei motivo de escárnio, todo mundo escarnece de mim. Ele estava nostálgico no presente, mas não com esperança nesse trecho aqui. A nostalgia estava apertando no passado só para olhar o que ele tinha perdido.
Olha lá, versículo 12. À direita se levanta uma súcia, ou seja, um falatório, me empurra contra mim, prepara um caminho para a destruição. Versículo 13, arruinaram, arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade. Gente para quem já não há socorro, vem contra mim por uma grande brecha, se revolvem avante as ruínas. Então já está falando do que ele estava vivendo no presente. Versículo 15. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento, varri da minha honra, como nuvem passou minha felicidade. Ele está se queixando de tudo que ele está vivendo no presente. Agora dentro de mim, versículo 16, se derrama a alma, dias de aflição se apoderaram de mim. Aí você continua lendo. O lamento de Jó, versículo 20, eu clamo a ti, não me respondes. Estou em pé, mas apenas não olhas para mim. Tu fostes cruel comigo, ele está falando com Deus, com a tua força da tua mão me combates. Ah, acaso eu chorei, versículo 25, sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou minha alma pelo necessitado, ou seja, Deus, você não lembra quem eu fui? Então calma com o teu lamento, porque quando a gente passa por uma luta, a principal característica que a gente tem que desenvolver é a paciência. É saber que dia após dia as coisas vão melhorar, não na tua força, não na tua mão, não no teu poder, mas no poder de Deus. Cuidado para não ficar nostálgico, olhando para o passado, falando como era bom lá e nunca mais vai ser. Essa era a pressão de Jó nesses 2 capítulos aqui. O 29 ele só lembra do passado e o 30 ele começa a falar do presente que talvez nunca vai mudar. Mas ele lembra que ele era um cara íntegro. Olha só o versículo 1 do capítulo 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma donzela? Aí a gente começa a entrar na parte que a gente está passando luta, e no caso de Jó, e no caso de muitas pessoas, ele está tentando identificar a culpa, está tentando identificar um pecado nele. Ele fala, cara, que pecado eu fiz? Então o que aconteceu para eu estar vendo essa luta? Eu não fixei olho em donzela nenhuma. Como que eu teria que porção eu teria de Deus lá, o Todo-Poderoso, se eu tivesse feito isso? Acaso não é perdição para iníquo e infortúnios que praticam maldade? Eu não pratiquei maldade, isso que ele está tentando dizer. Deus não vê os meus caminhos, não conta todos os meus passos? Ou seja, ele sabe que ele não fez nada. Versículo 5 ele está dizendo, se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para engano, Senhor, me pesa com balança fiel, o Senhor vai conhecer minha integridade. O que ele está dizendo é, Senhor, só vem para me julgar. Vem para julgar meu comportamento, vem para julgar o que eu fiz, porque se eu tiver errado, se eu pequei e talvez eu não sei, Senhor, vem me consertar, vem me corrigir, vem me presidir. Aí ele começa a falar várias coisas que ele pode ter cometido de erro. Por exemplo, se os meus passos se desviaram, versículo 7, do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se nas minhas mãos tem alguma mancha, se eu estou com a mão manchada, Senhor, então que eu semeie e outro coma, que sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração, versículo 9, se deixou seduzir por causa de mulher, se eu andei à espreita da porta do meu próximo, se eu dei bola para a mulher do outro inimigo, isso seria crime hediondo. Então consome, versículo 12, até a destruição e tira toda a minha renda. Então sabe o que ele está dizendo? Senhor, me julga de vez. Se eu realmente errei, se eu errei de alguma forma, vem com o teu julgamento sobre mim. Então o homem que passa lutas, como Jó, na integridade, ele pode pedir a justiça de Deus, ele pode fazer julgar. O difícil é quando a luta foi causada pelo próprio homem ou mulher, quando foi causado pelos seus erros. Então primeiro tem que ter arrependimento, contrição, e aí você se levanta. Não vai chamar a justiça de Deus aí. Então lá vem. Ele continua falando. O capítulo inteiro está dizendo, Senhor, ele vai dando possibilidades. Por exemplo, versículo 16. Se eu retive que os pobres desejavam, se eu fiz desfalecer os olhos da viúva, se sozinho comi minha porção e o órfão não participou, se eu fui egoísta, comi sem ajudar ninguém. Ele vem falando, versículo 21, se eu levantei a mão contra o órfão, para ver apoiado o juiz da minha porta, então, Senhor, cai o meu ombro, seja arrancado o meu braço da articulação. Senhor, versículo 24, se no ouro eu pus minha esperança, se eu disse para o ouro que eu confiava nele, se eu me alegrarei por serem grandes os meus bens, por ter minha mão alcançado muito, se eu olhei para o sol, para a lua, se eu tive culto pagão, se meu coração, versículo 27, se deixou enganar em oculto, então, versículo 28, isso seria delito e punição de juízes, pois assim negaria eu, Deus lá de cima. Então ele está falando, ele está colocando todas as possibilidades dele ter errado e falando, Senhor, me julga, é só o que eu quero, me julga. Aí ele continua, versículo 29, se eu me alegrei na desgraça do que tem ódio, se eu exultei quando o mal atingiu, Senhor, se eu pequei na minha boca, se eu pedindo imprecações à sua morte, meu Deus, ele vem falando de tudo. Eis aqui, versículo 35, ele fala de tudo e olha que legal, versículo 35, tomara eu tivesse quem me ouvisse,
Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Ele bateu no peito, chamou para si e falou, já que é para julgar, é para julgar. Então Deus, se eu fiz tudo isso, aqui está minha defesa assinada, que a acusação apresente suas provas, me julga, Deus, me julga, me sonda, é isso que ele pede. Ele diz assim, porque por certo eu a levaria sobre o meu ombro, colocaria em mim sobre uma coroa. Ele está dizendo, mostraria o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus sucos juntamente chorarem, se eu comi fruto sem pagar devidamente, se eu causei morte aos danos, então pode me julgar. E aí a Bíblia registra assim, versículo 40, fim das palavras de Jó. Tipo, me calei, falei, chega. Falei o que eu tinha que falar. Falou direto para Deus. E aí vai surgir um personagem na história que até então não tinha aparecido no livro de Jó. Você lembra que Jó tinha 3 amigos? Você lembra dele? Elifaz, Bildade e Zofar. Eram os 3 amigos, cada um tentando trazer perversão sobre ele. E Jó sempre rebatia, dizendo, cara, vocês são conselheiros molestos, ou seja, vocês são conselheiros péssimos, vocês não sabem aconselhar. Jó se frustra contra o próprio Deus. De repente surge na história um quarto personagem, um quarto amigo, que até então a gente nem sabia que estava presente na conversa. E este amigo vai começar a ser uma luz no fim do túnel, no sentido que ele é o cara que vem para colocar os pingos nos is. Ele vem para falar o que é correto para os amigos e para Jó. Ele vem para trazer luz à história. Então ele vem para mostrar que sim, há esperança no conselho. Sim, há esperança na direção. Que a gente não tem que desprezar o conselho, a gente não tem que desprezar a direção. Então ele vem colocar quais são os parâmetros então para um aconselhamento verdadeiro e para uma direção correta. Esse cara se chama Eliú. Ele se levanta do nada e a gente vai começar a ver quem ele é. Então primeiro, versículo 1 do capítulo 32. Aqueles homens cessaram de responder a Jó. Os 3 homens, não tiveram mais resposta, depois de tudo isso que Jó falou. No tocante ao ele ter se colocado como justo aos seus próprios olhos. Eles não sabiam mais o que responder. Então, se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Se acendeu a ira contra Jó, porque Jó queria ser mais justo que Deus. Então Eliú já ficou, calma aí, Jó também está achando que ele é quem? Para falar assim com Deus, para se achar mais justo que o próprio Deus. O Eliú já se levanta e até então não tinha falado nada. Também, versículo 3, sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Então ele se levanta dizendo assim, cara, Jó tá errado porque tá se achando mais justo que Deus, tá falando groselha aí e tá afrontando Deus, mas os 3 amigos também, eles não têm o que falar e ficam condenando Jó. Eliú se levanta. Eliú, presta atenção que agora começa uma base do verdadeiro aconselhamento, versículo 4 do capítulo 32. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Então o primeiro ponto é respeito com a pessoa que está passando qualquer circunstância. E o segundo é saber ouvir. Saber ouvir. Quando você passa por lutas, saiba ouvir também. Quando você aconselha alguém, saiba ouvir antes de falar. Quando você caiu, tropeçou, pecou, saiba ouvir direcionamentos. Saber ouvir é uma característica do sábio. Então Eliú até então estava quieto. E a Bíblia diz que ele estava quieto, que ele tinha esperado todo mundo falar porque ele tinha menos idade, ou seja, ele tinha respeito. Cara, eu sou novo. Eu não vou nem querer. Quem sou eu para tentar ensinar Jó? Mas eu vou ouvir. Porque se eu ouvir, eu vou aprender. Vendo Eliú, versículo 5, que já não havia resposta na boca dos 3 homens, sua ira se acendeu. Agora ficou todo mundo em silêncio? Então Eliú se levantou, versículo 6, e falou assim, ei, gente, eu sou de menos idade que vocês, idosos. Eu esperei, temi, agora eu vou declarar minha opinião. Agora vocês vão me ouvir também. Dizia eu, falem os dias e a multidão dos anos ensina sabedoria. Ou seja, Eliú estava lá, cara, eu vou até sentar aqui para aprender com os caras mais velhos. Deixa eu aprender com eles, mas ele tá virado, falou, cara, não estou aprendendo nada. Os de mais idade não é os que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Ele entendeu, calma aí, não é, então a questão não é cronológica. Sabedoria não é cronológica, então. No entendimento não é só do cara que é mais idoso. Tem muito idoso aí, tem muito velho, isso que ele está dizendo, que não tá com sabedoria nenhuma. Aí ele diz no versículo 10, então eu digo a vocês, me deem ouvidos e eu vou declarar minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras. Quem sabe ouvir, sempre vai ter uma palavra mais sábia. Quem não vai de bate-pronto e faz as coisas. Eu aguardei as vossas palavras, eu dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, vocês buscavam o que dizer. Agora,
prestando atenção para vós outros, nenhum de vós houve que pudesse responder a Jó, nem que respondesse as suas razões. Então Eliú já começa a dizer, cara, eu estou ouvindo vocês aqui, eu esperei vocês falarem, nenhum de vocês respondeu de maneira adequada a Jó. Não vos desculpeis, dizendo, a gente achou sabedoria maior em Jó, não dá para vencê-lo, não dá para vencer o homem, então ele é sábio demais, fazer o quê? A gente perdeu a discussão. Não usa essa desculpa não. Jó, versículo 15, ele fala, Jó, os três estão pasmados, eles já não respondem, já acabou as palavras. Os teus amigos ficaram quietos, ele diz versículo 16, acaso devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Tipo, eu vou ficar quieto também? Devo continuar esperando, Jó? Ele tá numa pedida de quase que de autorização para falar. Também agora, versículo 17, eu darei a minha resposta. Eu vou dar a minha opinião, porque eu tenho muito o que falar. O meu espírito me constrange. Então, segunda base, ele estava sendo constrangido no espírito. Não era um achismo, uma opinião da alma, da carne. Ele teve tempo de ouvir, analisar e agora espiritualmente, no espírito ele ia resolver essa questão. Deixa eu virar mais aqui. No espírito ele ia resolver essa questão. No espírito ele ia resolver aquilo que ele achava que tinha que direcionar Jó e também os amigos. Então ele diz assim, porque, versículo 19, dentro de mim sou como um vinho que está num odre. Tipo, tô para explodir, cara, de ouvir essas coisas que vocês estão falando, tanto você como eles. Por quê? Versículo 20, eu vou me permitir falar. Eu não vou fazer acepção de pessoas. Eu não vou usar de lisonjeio com ninguém. Eu não sei lisonjear. Senão meu Criador levaria. Ou seja, eu vou falar a verdade. Doa quem doer, eu vou falar a verdade. É isso que Eliú se levanta para falar. Eu não vou ficar com lisonjeio, não. Eu não vou alisar ninguém. Eu vou falar a verdade. Eu vou me levantar para falar a verdade. Então, ele vai passar alguns capítulos falando. Tipo, o cara ficou quieto, mano. Na hora que levantou, foi uma leva. Vários capítulos do Eliú falando, todo mundo ouvindo. Olha que autoridade. Gente que tem autoridade, que ele quando se levanta para falar, todo mundo escuta. Então Eliú levanta e fala assim, agora, escuta, Jó, minhas razões. Versículo 1 do capítulo 33. Dá ouvidos às minhas palavras. Agora eu vou começar a falar. Minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Aí ele vai começar a falar. Lembra que o padrão dos amigos de Jó era logo a primeira coisa que eles falavam, para de falar, seu tagarela, para de jogar palavra pro vento, para de falar bobeira, para de não sei o que, você é perverso. Lembra que era só pancada? Olha como Eliú começa o aconselhamento dele. Ele diz assim, o Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso me dá vida. Ele primeiro cita Deus e o Espírito de Deus. Nenhum amigo tinha feito isso para começar. Ou seja, ele está mostrando a minha base do que eu vou dizer é Deus, não é a minha opinião. A minha base é Deus. Então a tua base tem que ser Deus, sempre na vida, para reagir. Não pode ser a tua alma, não pode ser a tua emoção. A tua base para aconselhar, a tua base para ouvir conselho tem que ser Deus. Ele diz assim, a minha base é Deus, a minha base é o Todo-Poderoso. Eis, olha o que ele diz, versículo 5, se você pode, me responde. Apresente tuas razões, eu quero te ouvir. Ele está falando, mas olha o versículo 6. Eis que diante de Deus eu sou como você, eu também sou barro. Então ele já começa diferente dos amigos, ele mostra empatia. Ele diz assim, cara, eu sou tão homem como você. Eu sou tão limitado como você. Eu sou barro como você é, Jó. Por isso, eu não vou te inspirar terror, versículo 7. Não vai ser pesada sobre ti minha mão. Na verdade, você falou perante mim, eu ouvi o que você falou. Eu ouvi o som das suas palavras, mais ou menos. Eu te entendo, eu sei o que você está vivendo. Eu estou limpo de transgressão, eu também sou puro, eu não tenho iniquidade, versículo 9. O Eliú está dizendo. Agora, eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Ou seja, eu também sou inimigo de Deus se eu tiver pretexto contra ele. Isso que ele quer dizer nesse versículo. Aí ele continua dizendo, agora, nisso você tem razão. Jó, você tem razão, é a primeira vez que Jó escuta de alguém isso. Nisso você tem razão, eu te respondo. Porque Deus é maior do que o homem. Por que você luta com ele então? Afirmando que não dá contas de nenhum dos seus atos. Por que você está lutando contra Deus, Jó? Por que você se frustrou contra Deus? Eu sou tão limitado contra você, eu também sinto que às vezes Deus está lutando contra mim, mas você tem razão nisso, Deus é grande mesmo. Por que você está lutando contra Ele? Por que você está fugindo do tratamento, Jó? Por que você está fugindo da luta e por que você está fugindo da opressão? Por que você está escolhendo falar que Deus colocou a mão sobre você só e nunca mais vai dar nada dar certo? Ele dá um despertar em Jó, o Eliú. Pelo contrário, Deus fala de um modo, versículo 14, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Sabe o que ele está dizendo? Jó, se você se aquietar um pouco, você vai ouvir Deus falar. Deus já falou de um modo, Deus já falou de dois modos, e você não está ouvindo. Porque você só está querendo falar. Então o Eliú já começa acalmando as coisas, mas colocando as coisas no lugar. Eliú vem para falar, cara, existe esperança no conselho, e no conselho tem confronto. Não é que não pode se confrontar no conselho.
No conselho tem que se confrontar sim, mas se confrontar primeiro com base no espírito e com base em sabedoria. Eu ouvi, eu sei que você está vivendo, e justamente porque eu sou tão limitado como você, eu posso te confrontar e eu posso falar com você. Então aí ele continua dizendo, aí ele vai falando, versículo 22, o homem, quando sua alma vai chegando à morte, sua alma vai chegando à morte, se houver com ele um anjo intercessor, versículo 23, e ele declarar ao homem o que convém, Deus terá misericórdia dele. Ele de novo está falando, se você tiver um intermediário junto ao Pai, Deus vai ter misericórdia de você. E ele vem discorrendo então. Primeiro ele vem mostrando para Jó a grandeza de Deus e como Jó não deveria achar que era maior do que Deus. Ele continua esse belo discurso, sua bela frase, sua bela dissertação, por assim dizer, seu discurso, no capítulo 34, agora justificando Deus. Então primeiro ele fala para Jó, agora ele fala a Deus. Eliú continua dizendo, pensa que está todo mundo quieto. Lembra que antes era um capítulo, o amigo de Jó falava, o capítulo seguinte Jó respondia? Eliú levantou e falou, todo mundo está quieto, ele já está falando, ele vai falar, hein? Ele vai falar pelo menos uns 4, 5 capítulos aqui. E lá vem ele, capítulo 34, ele está dizendo, Eliú disse mais, ouvi as minhas razões, inclina os ouvidos para mim, prova como aquele que prova comida. O que é o direito? Versículo 4. O que é direito escolhemos para nós, conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, eu sou justo, Deus me tirou meu direito. O que é direito então? Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Ele está dizendo, como que você foi falar de Deus agora? Na verdade, Deus, versículo 12, não procede maliciosamente, nem no Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus é justo, ele está aconselhando Jó, Deus é justo. Como está dizendo que Deus pesou a mão sobre você, cara, Deus é justo. Deus é justo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe entregou o universo? Jó, quando você virou comandante de tudo? Se Deus penasse ou pensasse, versículo 14, apenas em si mesmo, e para si recolher seu espírito e o seu sopro, toda a carne expiraria, o homem voltaria para o pó. Então se Deus fosse egoísta e pensasse só nele, a gente nem mais existiria. Então ele está voltando, reacordando, Jó, Deus tem uma grandeza, Deus é grande demais. Versículo 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, eles veem todos os seus passos, não há trevas nem sombra que seja profunda, que esconda os que praticam iniquidade. Deus não precisa observar por muito tempo o homem, antes de ir fazer juízo perante ele, ou seja, Deus sabe quem é e quem não é. Deus sabe exatamente a essência de todos, ele está falando para Jó. Jó, Deus é Deus, Deus é grande. Agora, ele conhece as suas obras. De noite os transtorna e ficam moídos os iníquos. Ele fere os perversos à vista de todos. Ele sabe quem é perverso, Jó. Ou seja, se Deus não te consumiu por completo, ele sabe quem é perverso, ele está reacordando Jó. Ele diz assim, os aflitos não têm fé, por isso Deus não os ouve. Ele continua esse discurso no capítulo 35. Ele diz assim, versículo 2 do capítulo 35, você acha que é justo você dizer que maior é a minha justiça do que a de Deus? Jó, será que você acha justo? Será que é justo você falar que você está sendo... Deus pesou a mão sobre você, Deus esqueceu de você, Deus é carrasco, Deus é não sei o quê. Você acha que é justo você dizer que a tua justiça é maior do que a justiça de Deus, Jó? Ele está reacordando, e como é bom a gente ter pessoas que nos trazem para a realidade de novo. Eu e você precisamos, você precisa saber ouvir pessoas que vão te direcionar, porque há momentos que você tem que vomitar, vomita das mágoas, fala o que quer falar, se comporta do jeito que quer comportar, faz o que você quiser fazer, mas você tem que ouvir. Alguém vai chegar para você e falar, cara, não é assim, você errou aqui, 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 você tem que ouvir. Você tem que parar para ouvir, até quando é o caso de você ter se frustrado contra Deus. O amigo dele, o Eliú, que nem estava no rol dos primeiros amigos, ele está sendo o cara que tá coroando essa conversa. Porque os três falaram besteira, Jó também falou besteira, mas descobriu revelação. E ele vem primeiro repreendendo a Jó, mas falando, Deus é grande, Jó. Como assim? Eu sei que Deus atenta para os céus e vê. Versículo 5, eu sei que ele contempla das altas nuvens acima de ti. Se você peca, que mal ele vai te causar? Se as tuas agressões se multiplicam, o que ele faz? Se você é justo, o que ele dá? O que você recebe da mão dele? Ou seja, fica tranquilo, ele sabe se você peca ou não peca. Ele sabe se você é pecador ou não é pecador. Ele sabe da tua justiça, Jó. A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como você mesmo. Se você for iníquo, se você entrar em iniquidade, você vai fazer mal para você mesmo. Sabe o que ele tá trazendo para Jó? Jó, Deus vai continuar sendo Deus, cara. Se você no meio dessa luta surtar, virar iníquo, ficar doido, desviar,
no meio dessa luta, você vai fazer mal para você mesmo. Deus vai continuar sendo Deus. Então você não vai mudar quem Deus é. É melhor você estar do lado dele, é melhor você estar do lado daquele que confia nele. É isso que ele está falando. Eliú tá trazendo isso para Jó. Ele continua dizendo assim. Tem muita coisa para você ler nesses capítulos aí. Eu vou lendo alguns versículos, tá? Depois, se você não leu, leia com calma. Ele diz assim, versículo 14 do capítulo 35. Jó, ainda que você diga que você não consegue enxergar, a tua causa está diante de Deus. Por isso, espera nele. Que demais ouvir uma frase dessa. É a primeira vez que ele está sendo realmente confortado. Confrontado e confortado no aconselhamento. Os outros amigos era só pancada e pancada meio que fora da curva. Você é pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Pela primeira vez ele está sendo confrontado, mas ele também está recebendo um conforto. Cara, por mais que você diga que você acha que não, Deus está agindo na tua causa. Deus vê o que você passa, Deus enxerga a tua luta, mas se submete ao processo, Jó. É uma luta, cara, você vai atravessar. Então não se frustra com Deus no meio do caminho. Não vai se frustrar e achar que a tua justiça é maior do que a justiça de Deus. O que é achar que a nossa justiça é maior que a de Deus? Deus, eu não mereço isso, eu não sou merecedor disso, o mundo está todo contra mim, eu sou o único correto, está todo mundo errado, meu líder não me escuta mais, meus liderados não me escutam mais, eu perdi tudo que eu tinha. Quando você entra nisso, você está achando que a tua justiça é maior do que a de Deus. Então ele está dizendo, Jó, calma aí, Deus continua sendo Deus, cara. Se você surtar, você vai prejudicar você mesmo. Então se aproxima de Deus, por mais que você não veja. Deixa eu ler de novo o versículo 14. Jó, ainda que você diga que não veja, a tua causa está diante de Deus. Espera nele, espera nele. Espera. Abre tua boca, não abre tua boca com palavras vãs, versículo 16. Não amontoe frases de ignorante. Para, cuidado, tua boca vai ser a tua ruína, Jó. Eliú trouxe um alento. Interessante que ele já começa, vamos lembrar da base, ele começa falando, cara, eu sou barro como você, eu sou homem como você, eu passo luta como você. Mas deixa eu te mostrar um lado que você não está enxergando. É isso que Eliú está fazendo. Ele diz assim, aí ele continua, versículo 1 do capítulo 36. Versículo 1, prosseguiu Eliú, e aí ele diz assim, olha lá, versículo 2, mais um pouco de paciência, eu te mostrarei ainda que tenho argumentos a favor de Deus. Ou seja, Jó, escuta mais um pouco, fica aí, escuta, mas tenha paciência. Lembra a paciência de Jó? Paciência, Jó, escuta que ainda eu tenho mais argumento para falar, eu não terminei de falar, vocês vão me ouvir, é isso que ele estava dizendo. Eis, versículo 5, que Deus é muito grande, contudo ele não despreza ninguém. É grande na força da sua compreensão. Deus te compreende. Deus é grande, mas não te despreza. Deus te compreende. Versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade. Os seus anos serão delícias. Porém, se não o ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Então o que ele está dizendo? Escuta a Deus, no meio da luta, escuta a Deus, Jó. Não se ira, não se frustra. Tenha paciência. Espere viver os processos. Essa luta vai passar. É isso que ele está dizendo. Não queira ser conduzido pelo teu desejo, pelo teu braço. Senão você vai ser transpassado com uma lança. Esse vai ser o teu desejo? Não. Você vai acabar teus anos em felicidade e delícia. Lembra disso. Ele está trazendo para Jó essa consciência. Ele continua dizendo, Deus é um Deus majestoso. Olha o que ele diz no versículo 26. Eis que Deus é grande. Versículo 26, capítulo 36. Vai guardando esses versículos aí que são pérolas. Eis que Deus é grande. Nós não o podemos compreender. Os números dos seus anos não se pode calcular. Sabe o que ele está dizendo, Jó? Não para de tentar entender. Para de tentar compreender. Deus é grande. Tem coisas que a gente não vai entender o porquê. A gente só vai viver em Deus e Ele vai nos fortalecer. Então, Jó, Deus é grande. Eu não consigo nem dizer quantos anos Ele tem, quais são os seus dias. Ele é grande. Ele é maravilhoso. Não dá para compreendê-lo. Acaso, por exemplo, ele começa a usar exemplos para que Jó entenda a majestade de Deus. Acaso, versículo 29, pode alguém entender como que as nuvens se estendem no céu e como os trovões vêm no seu pavilhão? Ele está falando, cara, olha para as nuvens, olha a majestade das nuvens e dos trovões. A gente não consegue compreender isso. Como que a gente quer compreender Deus? É uma grandeza nele. Ele continua, capítulo 37. Sobre isso treme o meu coração e salta o meu coração no lugar. Por isso que eu estou tão agitado assim. Ele está falando, dai ouvidos ao trovão de Deus. Escuta o estrondo que sai da boca dele. Escuta Deus falar contigo. Escuta que Deus vai falar contigo, Jó. É um alerta. Então ele está falando, versículo 5, escuta como sua voz troveja maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Versículo 14 do capítulo 37, inclina Jó os ouvidos, considera as maravilhas de Deus.
Como é bom no meio da luta a gente poder ouvir uma direção assim. Não é uma acusação. Você está conseguindo perceber a diferença? Não é acusação, mas é um confronto de falando que Jó, para, escuta Deus, escuta o que Deus tem para dizer a você. Não vai nesse ritmo, porque Jó ia se atrapalhar. Ele tinha recebido a revelação do Redentor, sim, mas ele estava muito frustrado contra Deus. Ele estava querendo se auto-justificar perante o próprio Deus. Eu só quero um julgamento, só quero ser julgado. Deus colocou a mão no meu pescoço. O amigo dele vem e fala, calma, cara, Deus é majestoso. Olha as nuvens do céu, a gente não controla nem as nuvens. Você quer entender tudo que você está vivendo? Inclina os teus ouvidos para Ele, considera um Deus maravilhoso. Para, Jó, para, calma, tenha paciência, é isso que ele está dizendo. Eis, versículo 21, o homem não consegue nem olhar para o sol quando brilha no céu. Cara, a gente é tão limitado, ele está dizendo, que eu não consigo olhar diretamente para o sol, não consigo. Quanto mais eu queira, versículo 21, tá lá, o homem não consegue olhar para o sol que brilha no céu, uma vez que o vento passou e o céu está claro. Do norte vem um esplendor do céu, porque Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso, versículo 23, nós não podemos alcançar, Ele é grande em poder, mas Ele não perverte o juízo, Ele não é injusto, Ele vai julgar. Por isso os homens o temem, Ele não olha para os que se julgam sábios. Então sabe o que Ele está dizendo? Jó, a raiz ou a chave que vai acabar com as tuas lutas é o quebrantamento. Jó, não seja orgulhoso, se quebranta diante de Deus, se quebranta diante de Deus, se entrega diante de Deus. Eliú está trazendo isso para ele. Cara, Deus é um Deus grande, Ele fez o sol, Ele não vai perverter o juízo, Ele continua sendo Deus. Agora ele vai julgar o que você acha sábio, o que acha que tem todas as respostas, que não quer mais ouvir ninguém. Jó, se quebranta. Foi tão sensacional o que Eliú disse, que a Bíblia não registra a resposta. Jó não respondeu, ele ficou quieto. Ele não teve contra-argumento, ele não teve o que falar. Pelo contrário, com uma corrida de bastão, quando Eliú para de falar, sabe quem assume o bastão? O próprio Deus. Quando Eliú para de falar, e Eliú só falou coisas para Jó e falou coisas a respeito da majestade do próprio Deus. Quando Eliú para de falar, Deus aparece no redemoinho. Eita mistério, versículo 1 do capítulo 38. Depois disso, quando Eliú termina de falar, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Se prepara, aperta o cinto que agora é Deus que vai falar com Jó no meio da luta. E olha como Deus começa dizendo, Jó, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ele já começa assim, Jó, quem é esse que tá querendo escurecer os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó, você está falando coisas que você não sabe, é mais ou menos isso. Jó, cinge os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e você me fará saber. Aí Deus chegou, hein? Sabe o que é cinge os seus lombos como homem? Seja homem, enfrente como um homem, não como um menino, não como uma criança. É isso que Deus está falando para ele. Cinge os lombos, cingir os lombos é se prepara para a guerra. Jó, você é guerreiro, não quero ver você prostrado, chorando, reclamando, querendo uma madeirinha quente, dizendo que Deus esqueceu. Jó, quem é esse que está enegrecendo o teu entendimento? Se levanta, cinge os lombos, seja homem. Era mais ou menos isso. Se levanta, eu vou falar contigo e você vai me responder. Onde você estava, Jó? Aí Deus já chega, já chega chegando, né? Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus já chega assim. Onde você estava quando eu coloquei as medidas da terra? Se é que você sabe, você tem entendimento, me responde. Já que você sabe tudo, onde você estava quando eu criei a terra? Deus já chega assim, cara, mostrando o tamanho dele e a nossa pequenez. Jó, onde você estava? Não, melhor. Onde você estava quando, versículo 11, eu tracei os limites, pus ferrolhos nas portas, quando eu coloquei portas no mar, quando eu limitei as águas, onde você estava? Isso que ele está dizendo. Onde você estava quando... vamos ler tudo, né? Para eu não me perder e você não se perder. Eu quero pular alguns versículos para a gente não enrolar muito, mas vamos ler, só para você ver. Onde você estava, Jó? Versículo 5, versículo 6. Quando as bases foram fundadas, quando a pedra angular foi assentada de fundação da terra, quando as estrelas da alva juntam, cantavam com os filhos de Deus. Quando você estava quando eu coloquei no mar portas, quando eu coloquei limites no mar, quando eu coloquei nuvens como veste. Quando você estava quando eu tracei limites? Quando você estava? Onde você estava, Jó? Ou seja, Jó, eu sou o criador de todas as coisas. Você acha que eu vou perder o controle da tua história? É isso que eu estou tentando dizer para ele. Jó, onde você estava? É mais ou menos, Jó, você está vindo com uma queixa, já estou voltando com a solução. Jó, calma, você não vai se equiparar a mim.
Você não vai ser Deus na tua própria vida. Jó, você tem ideia nítida, versículo 18. Deus é demais, que ele é uma repreensão com uma luvinha de pelica. Tipo, ele tá só no discurso, tá desconstruindo Jó. Versículo 18. Jó, me fala aí, você tem ideia nítida da largura da terra? Diz aí se você sabe. Ou então, onde está o caminho da morada da luz? De onde vem o raio de luz? E onde estão as trevas? Onde é o seu lugar? João, me fala, já que você sabe tudo, que você está até julgando o que eu fiz com você, me fala. Então vai ver, né? Vai ver, você é o Criador, eu não estou sabendo. Deus está falando mais ou menos assim. Então, às vezes, na hora da luta, Deus precisa se manifestar para mostrar sua grandeza, para nos colocar no nosso lugar. Para que no nosso lugar de arrependimento, rendição e entrega, a gente enxergue um recomeço. Então você não é senhor de você mesmo, você não é senhor da tua própria história, inclusive. Há momentos de luta que a gente tem que parar, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai. Me livra só de blasfemar contra ti. E lembre-se comigo que Jó não blasfemou contra Deus, mas ele estava no caminho de. Se Eliú não interrompe, se o próprio Deus não visita, fala, Jó, deixa eu te mostrar primeiro a minha grandeza, eu não perdi o controle. Ele passa o versículo, capítulo 38, 39, dizendo tudo isso da sua grandeza. Vamos ler mais? Por exemplo, versículo 28. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre vem o gelo? Quem dá a luz para a geada do céu? Então o que Deus nos ensina no meio da luta? Pô, passou uma luta, você acha que não tem solução? Sabe o que Deus fala para nós? Vai na janela, você não pode sair de casa, vai na janela, olha para o céu. Olha para a lua, olha para o sol de dia, olha para as nuvens, olha para as estrelas, olha para as gotas de chuvas que caem e pensa, quem é pai disso tudo? É isso que Deus está dizendo. Sabe o que ele está falando então? Na hora da luta, na hora do desespero, na hora da dificuldade, lembre de quem é o Criador. É mais ou menos como ele estiver dizendo assim, calma, eu estou no controle aqui. Não se desespera aí embaixo, não, fica tranquilo, eu estou contigo. Essa luta vai passar. Agora, a única coisa que você não pode ter no meio dessa luta é revolta contra o próprio Deus. É isso que ele está dizendo, você não vai ter revolta contra mim agora. Não é possível que você vai se revoltar comigo, o único que está no controle da tua história, Jó. Então, Jó, me fala aí, quem que é o pai da chuva? O gelo nasce aonde, ó? Já que só para você entender com quem você está falando. É isso mesmo, ele está dizendo. Olha lá, ó, versículo 35. Você consegue ordenar para os relâmpagos que saiam e te digam nós estamos aqui? Quem pôs sabedoria nas nuvens? Quem deu entendimento para o meteoro? Então Deus já vem falando assim, cara, ó, dá uma ligadinha na televisão aí, Jó, assiste um pouco Geographic, National Geographic, o History Channel, dá uma assistida aí para você entender o meu tamanho. Você entendeu o tamanho que eu sou contigo, Jó? O tamanho de quem controla a tua vida. Então isso tem que ser bom para nós, meu querido irmão e irmã. Porque a luta que a gente passa, ela pode ser gigantesca. Eu não quero minimizar a tua luta. Sua luta pode ser difícil. Quando a enfermidade chega na tua casa, quando a derrocata financeira, quando uma depressão, quando uma ansiedade. Mas quando eu começo a falar, calma aí, quem controla a minha história é esse que fez os céus, que fez a terra. É esse que pôs limite no mar, ao ponto que o mar não avança na terra. A esse que faz a chuva cair. A esse que faz a semente brotar. Calma aí. Aí, Senhor, eu estou vendo algo muito difícil, mas o Senhor é tão grande. É isso. E se o Senhor é tão grande, o Senhor é tão justo. Então, Deus vem mostrando para ele, Jó, é isso, cara. Ele continua dizendo assim, aí ele falou de coisas grandes, do macro e do micro. Ele vai mostrar as coisas grandes que ele fez, o céu, o gelo, o meteoro, e ele também vai trazer uma referência mais próxima, ou seja, eu estou nas coisas grandes e nas pequenas, eu estou nas maiores e nas menores. Aí ele vai falando, por exemplo, você consegue fazer o boi selvagem te servir? Versículo 9 do capítulo 39. Ou ele vai ficar junto contigo olhando a manjedoura? Deixa eu ler esse versículo de novo. Você consegue fazer o boi selvagem te servir e ficar quieto olhando a manjedoura? Já é uma revelação aqui, tá? Só pra você entender. Então, você consegue fazer o animal te servir quando ele é selvagem? Você é criador de boi. Você sabe que o boi selvagem é difícil de domar. Será que você consegue passar uma coleira no boi? E ele vai confiar em você? Será? Será que no versículo 12 você consegue passar um fio nele e trazer para casa? É isso? É tranquilo? Você vai conseguir? Tem certeza? O boi vai te obedecer? Se nenhum boi você consegue comandar sozinho, como você quer comandar a tua própria vida? Deus estava mostrando isso. Era Deus mostrando a sua grandeza para Jó. Agora, o avestruz, ele começa a falar dos animais que Jó conhecia. O avestruz, e assim ele vai falando até que ele termina de falar de sua grandeza. E o Senhor disse a Jó, o primeiro versículo do capítulo 40. Acaso, quem usa de censuras? Quem contenderá com o Todo-Poderoso? Quem? Me responda.
Então depois que ele mostra a grandeza dele, ele fala, calma aí, agora quem pode discutir comigo, Jó? Quem? Responde. Imagina o Jó, cri, cri. Imagina. Sabe o que Jó responde? Senhor, versículo 3 e 4 do capítulo 40. Senhor, eu sou indigno. O que eu vou te responder, pai? O que eu vou te responder? Eu coloco a minha mão na boca. Uma vez falei, eu não vou repetir de novo o que eu falei, pai. Aliás, 2 vezes eu falei, mas eu não vou falar de novo. Essa é a chave para a mudança na vida de Jó. Nós precisamos andar 40 capítulos no livro de Jó para encontrarmos a chave. A chave do recomeço é o quebrantamento. Essa é a nossa frase de hoje. A chave do recomeço é o quebrantamento. Quando eu me quebranto, quando eu caio em mim e digo, chega do meu falatório, chega de falar, Deus é grande, Deus vai resolver. Quando eu me prostro diante de Deus, agora Deus vai começar a agir. Deus falou, Eliú falou, Jó ficou quieto. Deus falou, Jó ficou quieto, Deus falou, responde, se você puder contender comigo, responde. Sabe o que Jó fala? Senhor, eu não tenho nem o que falar. Na verdade eu falei uma vez, nunca mais vou repetir. Não. Falei 2 vezes. Nunca mais vou repetir o que eu falei. Eu me quebranto diante de ti. Eu me quebranto diante de ti. Eu me quebranto diante do teu poder. O quebrantamento é a chave para o teu recomeço. O recomeço passa por quebrantamento. Então, o Senhor, quando Deus vê esse quebrantamento, então o Senhor do meio do redemoinho responde para ele, Jó, cinge os lombos, se levanta, não se derruba não. Porque o quebrantado não quer dizer que ele está derrubado, lascado, chorando num canto. O quebrantado é um estado emocional, um estado espiritual e não emocional. Então espiritualmente eu me quebranto, Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo. Ele disse assim, acaso, Deus fala para ele, acaso anularás tu o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou seja, você vai me forçar para te fazer justiça? Jó, calma. Você tem braço como Deus, você pode tropeçar como ele faz? Deus continua falando. O que me chama a atenção é que, eu vou até fazer uma pregação sobre isso, porque Deus faz umas analogias, mas uma analogia estranha, né? Porque versículo 15 ele diz assim, olha o hipopótamo que eu criei, olha como ele é forte. Vou fazer uma pregação um dia, seja como hipopótamo. Talvez não seja tão adequada para essas épocas de quarentena em que você e eu vamos ganhando peso igual loucos, mas seja como hipopótamo. O que Deus estava querendo dizer? As características desse animal, ele come erva como boi. Ele come igual boi. E por que ele é tão mais forte? Isso que ele está dizendo. Calma aí, ele come grama, o boi também come grama, e por que o hipopótamo é tão mais forte que ele? Como que a força dele está nos lombos, o poder está nos músculos do seu ventre? Ou seja, lombo é o local onde o guerreiro se cingia. Ventre é o local onde ele se alimentava. Então calma aí, o hipopótamo, o regime alimentar dele é igual ao do boi. Ele só come salada, ele só come grama. E por que ele está tão forte assim? Por que ele está tão grande assim? Qual que é o segredo dele? É isso que Deus está fazendo repetir. Olha como Deus é demais, gente. É até redundante dizer isso. Ele faz Jó se quebrantar olhando um hipopótamo. Numa coisa que, tipo, olhando o hipopótamo, ele... Jó, olha o hipopótamo, cara, pra você lembrar sempre. Ele come igual o boi, mas ele é muito mais forte do que o boi. As suas coxas são fortes, seus tendões são fortes. Ele é como... os seus ossos são como tubos de bronze, sua carcaça é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Já imaginou quando você for no zoológico a próxima vez olhar um hipopótamo, você vai falar, cara, isso aí é obra-prima de Deus. Como que um ser desse que come grama é tão forte desse jeito? É isso que Deus está dizendo, a força vem de mim. É isso que Deus estava tentando mostrar para Jó. A força vem de mim, Jó. Jó, aí Deus vamos mais fundo. Podemos ir mais fundo na revelação aqui? Deus vai mostrar qual que era a raiz do ataque que Jó estava vivendo. Capítulo 41, versículo 1. Jó, você pode apanhar o crocodilo e travar sua língua? Crocodilo, em outras versões mais atualizadas, já nem está mais escrito crocodilo. Sabe o que é crocodilo? Leviatã. Serpente do mar. Monstro marinho, que Jó citou algumas vezes. Deus está descortinando a raiz do ataque que Jó estava vivendo, que era o ataque de Leviatã. Não dá tempo de falar sobre isso, mas vou mencionar. O ataque de Leviatã é aquele que vem para tirar forças, para derrubar, para nos fazer blasfemar contra Deus, para nos esfriar espiritualmente, para não nos fazer buscar mais, para nos fazer cansaço físico, mental, emocional e espiritual. Jó estava debaixo desse ataque. Então você sozinho vai sair desse ataque, Jó? É isso que Deus estava dizendo para ele. Você sozinho pode colocar o anzol e acabar com o Leviatã? Não. Ele vai descrever o poder desse ataque que Leviatã traz, ou que o crocodilo traz.
Versículo 10. Ninguém é tão ousado que se atreva a despertar o Leviatã. Quem é, pois, aquele que pode se erguer diante de mim? Ou seja, se nem o crocodilo que tá te oprimindo aí, que é o próprio Satanás, lembra? Que tinha autorização da parte de Deus. Você consegue interromper? Você consegue catar no anzol? Você vai contender diante de mim? Tipo, Jó, sou teu parceiro. Eu que vou te salvar, na verdade. Lindo demais. Confrontador, mas reconfortador. Quem primeiro me deu? Versículo 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu possa retribuir? Ou seja, quem me criou para que eu possa pagar de volta? Eu sou o criador de todas as coisas. Porque o que está debaixo dos céus, tudo é meu. Tudo é meu. Tudo é meu. O Senhor está dizendo, eu estou no controle de tudo. De tudo. Ele vai mostrando a grandeza desse ser. Ele vai falando, olha o crocodilo, ele faz análise do crocodilo, olha as escamas dele como são todas juntas, reunidas, como não passa ar. Olha os detalhes que eu fiz numa criatura que ninguém nem percebe. Será que eu não vou cuidar de você? Será que Deus não vai cuidar das nossas lutas? O livro de Jó vai terminar de forma apoteótica e maravilhosa. Porque aí, Jó, depois de ouvir tudo isso, ele para, meu querido irmã, e o livro de Jó vai terminar no capítulo 42, que nós vamos ler hoje também. Ele estava na leitura de amanhã, eu já vou terminar porque é só um capítulo. Porque aí, Jó vira para Deus e fala assim, Senhor, bem sei, versículo 2 do capítulo 2, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, meu Deus do céu. Eu estou falando isso de um cara que estava com ferida saindo pus, um cara que perdeu todos os seus bens, um cara que perdeu todos os seus filhos. Um cara que tinha tudo para reclamar de Deus, agora ele está quebrantado. Ele diz, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, Senhor, quem é aquele? Como que eu disse sem conhecimento? Como que eu encobri o conselho? Na verdade, Senhor, versículo 4, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Eu falei do que eu não conhecia. Oh, meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Porque um homem quebrantado, uma mulher quebrantada é alguém que se transforma. Ele diz assim, Senhor, eu falei de coisas que eu não sabia, eu falei de coisas que eu não entendia, Pai. Aí ele diz no versículo 5, antes, meu Deus, eu só te conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Oh, meu Deus. Antes, eu só te conhecia de ouvir. Porque eu passei por uma luta. Porque eu passei por uma situação difícil. Agora os meus olhos te veem, Pai. Então meus olhos não estão te vendo por causa das bênçãos que o Senhor me deu, os meus olhos não estão te vendo por causa do carro que eu dirijo, meus olhos não estão te vendo por causa da grande família que o Senhor me deu, meus olhos estão te vendo porque eu me quebrantei no meio da luta, eu me quebrantei debaixo da tua grandeza, Pai. Então, o Senhor falou, faz o seguinte, primeiro vai lá para os seus amigos, fala para eles correndo levantarem um sacrifício, porque se eles não levantarem sacrifício eu estou irado contra eles. Então Jó vai lá, versículo 7, Deus fala para ele, fala para Elifaz que a minha ira está contra ele. E os seus dois amigos, porque eles não falaram nada que era reto para você, viu, Jó? Então faz o seguinte, fala para eles rapidamente oferecerem um sacrifício para eu perdoá-los. Eles fizeram, e olha só que lindo isso. Versículo 8. Eles tomaram 7 novilhos, 7 carneiros. Já vou voltar aqui Eles trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros. Foram para Jó, ofereceram holocaustos. E olha que Deus diz, o meu servo Jó vai orar por vocês, porque dele eu aceitarei intercessão, porque vocês falaram loucuras sobre Jó. Então, sabe que aí é a chave de ouro. Um homem quebrantado é um homem disposto a perdoar. Quem ora pelos amigos que o desprezaram e o acusaram é o próprio Jó. No fim da história, o lascado, o enfermo, o derrotado, estava orando pelos caras que vieram aconselhá-lo. Senhor, perdoa o pecado desses caras que vieram e falaram contra mim. E Deus perdoa. Deus ouve a oração de Jó. Aí eu vou terminar aqui com chave de ouro, que eu já estou arrepiado na glória do Espírito Santo. Aleluia! Versículo 10 de Jó 42. Isso vai profetizar sobre mim e sobre você. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Deixa eu falar de novo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. No momento que ele decidiu orar,
abençoando aqueles que vieram acusá-lo. Deus mudou a sua sorte. E o Senhor, presta atenção, versículo 10. O Senhor lhe deu em dobro tudo que antes ele possuía, em dobro. Tudo que ele tinha perdido, Deus deu em dobro. Vieram a ele todos seus irmãos, versículo 11, suas irmãs, todos que antes o conheciam e o consolaram do mal. Versículo 12, presta atenção comigo. O Senhor abençoou o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro. Ele veio ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também, versículo 13, teve outros 7 filhos e 3 filhas. Nada que ele tinha perdido, Deus não deixou de restituir. Jó, versículo 16, viveu 140 anos. Viu seus filhos, os filhos dos seus filhos. Para um cara que achou que ia morrer, ele viveu e morreu com farto de dias. Versículo 17. A história de Jó termina com Deus restituindo em dobro. Eu quero profetizar isso sobre nós nessa manhã. Não importa o tamanho da luta que nós enfrentemos, nós temos que passar pelo vale, não nos frustrar com Deus. Sabemos ouvir repreensão, sermos pacientes na presença do Pai, mas nos quebrantarmos. Você não é senhor da tua história sozinho, você não é senhor das suas decisões sozinho. Se quebranta na presença de Deus, e quando você se quebranta, aí Deus vem te dar restituição. Deus vem te dar restituição. Deus vem te dar de novo o que você tinha perdido. Mas a matemática de Deus nunca é igual, não é 1 por 1. Deus vem e dá o dobro. Deus derrama o dobro sobre Jó. E um homem que achava que ia morrer, vê os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, e morre farto de dias. Terminamos o livro de Jó. Que história maravilhosa. E nos preparamos para amanhã. Já estamos aqui meio que no meio da palavra. Amanhã nós vamos começar Salmos. Então, se já estava legal, imagina quando a gente entrar e mergulhar no livro de Salmos. Jó é um livro de sabedoria, não é um livro de história, de parábola, que é uma história verdadeira de um homem que teve que passar por lutas, mas descobriu na sua essência que nosso Deus é um Deus grande. Não é à toa que depois do livro de Jó, da luta, nós entramos no livro de salmodiar, de adoração, de saber que Deus é para nós. Que Deus te abençoe, que Deus possa produzir firme fundamento em você. E agora você já tem mais um dizer aí: seja como um hipopótamo. Deus te abençoe, viu? Um abraço, até amanhã. Vamos mergulhar no livro de Salmos. Que Deus te abençoe. Um abração para vocês.